Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Quer dizer, é o que Deus está falando com você hoje. Você já leu o Salmo 91 várias vezes, mas é o que Deus quer falar com você hoje nele, naquela mensagem, naquela palavra. Fique atento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos aprendendo que habitar no esconderijo do Altíssimo é você estar em comunhão todos os dias. Você está doente, a pessoa está doente, ela vem na igreja, ela ora, ela lê a Bíblia, mas passou aquela doença, já não vem mais à igreja, já não ora, já não lê a Bíblia. Então ela não habita no esconderijo do Altíssimo, ela visita. Ela tem uma necessidade, ela visita o esconderijo do Altíssimo, mas passou aquela necessidade, ela já não ora, já não lê a Bíblia, não. Nós temos que aprender a habitar. Lembra do Davi no Salmo 27, versículo 4. Davi disse lá uma coisa importante: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua formosura e aprender no seu tempo. Então todos os dias ter comunhão com Ele, né? De vez em quando. Versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Vem esse dia da adversidade, mas aí você está à sombra do Onipotente. Eu tenho citado uma frase de Billy Graham. Billy Graham disse: o sol nasceu para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, essa confiança em Deus, essa segurança em Deus não é para todos, é só para aquele que habita, aquele que tem comunhão diária, aquele que busca ao Senhor, que quer andar com Deus. Esse descansa, não entra em desespero, não entra em pânico quando vem uma adversidade, quando surge uma adversidade. E o nosso versículo principal é o 8, que diz assim: mas somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aí estamos mostrando pessoas que olharam, que tiveram, entenda bem, olhando só com seus olhos. Citei o caso da mulher com hemorragia. Várias mensagens tem ali. Ela, durante 12 anos, sofreu com uma hemorragia. Alguém falou de Jesus para ela, ouvindo falar de Jesus. Eu estava dando uma mensagem que a Bíblia diz: se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Então, o que é uma pedra às vezes? Imagine um exemplo: eu estou com câncer e trabalho com você numa fábrica, uma metalúrgica. Então, eu estou com uma doença muito grave, uma doença terrível. Aí você chega para mim e diz: Jaime, o pessoal diz que nessas igrejas as pessoas são curadas, até de câncer. Eu acho que é tudo picaretagem. Olha a pedra aí. Pessoa que é dura, que é insensível à pregação do Evangelho, mas ela está falando. Aí imagine, eu com câncer. Você diz, nessas igrejas dizem que as pessoas são curadas de câncer. Para mim é tudo picaretagem, eu não acredito. Você já falou. Imagine se eu com câncer, qual que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atitude? O que custa eu ir lá? Não é verdade? Eu vou. E nisso a pessoa vem. Uma senhora contou lá de Itabira, no culto das 7 horas da manhã, no testemunho da novela da vida real. Ela teve um acidente e a mão dela ficou como que paralisada. Era muita dor e ela não podia, mano. Ela ia lavar roupa, só com jogava sabão e fazia assim. Essa mão ficou inutilizada. Na televisão, a missionária foi orar e disse assim: coloca a mão aqui no monitor, coloca a mão na televisão. Ela colocou. Na hora que ela colocou, ela ficou curada. Disse que deu um grito dentro de casa: mãe, olha aqui o que aconteceu. Vamos ver onde é essa igreja. Foi para a igreja fumando, bebendo, ela, marido, todo mundo destruindo a bebida. Foi todo mundo salvo. Quer dizer, através daquela cura, daquele ato de fé, entenda? Quer dizer, ela teve a fé dela. Então essa mulher ouviu falar de Jesus. Imagine, depois de 12 anos, aí ela falou consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Quantas vezes você já ouviu essa pregação? Por que ela falou nas suas vestes? Porque nós sabemos que na lei de Moisés tinha uma categoria dos imundos, leproso. Pessoa ia no velório, no enterro. Você tocava no defunto, até o dia seguinte, até a tarde seguinte, você estava imundo também. Você não podia tocar e alguém nem ser tocado. Era essa lei que existia, entende? E tinha a lei que era permanente, fluxo de sangue. Enquanto houver o fluxo de sangue, a pessoa vai ser imunda. Enquanto houver a lepra, ela vai ser imunda. Então ela falou o seguinte: eu não vou tocar nele, eu não vou contaminá-lo, eu vou tocar só nas suas vestes. Você já pensou nisso nesse texto? Você vê como é que Deus vai falando ao nosso coração? Como é que Deus vai revelando para nós?
Por isso que eu digo, você pode ler 1000 vezes, na minha tem algo novo. Então ela respeitando a lei, não contaminante, se eu vou tocar só na sua orla, só nas vestes, não vou tocar nele. Quando ela tocou, ela sentiu a cura. Eu não, quem me tocou? Senhor, tem muita gente, né? Eu senti sair de minha virtude. Aí a Bíblia fala, Marcos 5,33, diz, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olha o bonito. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. É essa a mensagem. A tua fé, somente com teus olhos olharás. Ela não ficou vendo o impedimento. A fé é maior do que a lei, a graça é maior. Puxa, mas eu não posso ir ali. Mas Deus falou o coração dela. Veio uma certeza. O reverendo João Batista costuma dizer, quem tem fé tem solução. Porque você tem fé, você tem convicção, você tem certeza. Ninguém vai impedir você de cumprir aquilo que Deus falou no seu coração. Falei do Bartimeu, cego, ficava na beira do caminho mendigando. Um dia passou Jesus com uma multidão. Barulho, o que está acontecendo? Jesus de Nazaré? Aí a Bíblia mostra que ele já tinha ouvido falar, pois ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repito, alguém pode ter falado bem ou mal, porque não pensa que as pessoas no passado falavam só bem de Jesus, não. De vez em quando, então, hoje a internet dá voz para muita gente, né? Dá voz para os verdadeiros, para os falsos, para os mexeriqueiros, para os murmuradores, para todo mundo dá. E de vez em quando você ouve as pessoas falarem muita coisa de igreja, de pastor, fica dando ouvido. Abrindo parênteses aqui, eu volto já na mensagem. Em João 7,12, a Bíblia diz assim, João 7,12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Uns diziam alguns, ele é bom. Outros diziam, não, antes, de quem eles estão falando? Se falávamos de Jesus, imagine de mim, né? Se falávamos de Jesus... Um dia eu falei para um cidadão, não, pastor, é porque estão inventando uma mentira minha, que eu tenho outra pessoa, que não sei o que, eu sou homem fiel, sou homem de Deus. Ô, amigo, você tem. Se tiver, você está enganando a você mesmo. Você confessa, você acerta com Deus, senão você para o inferno. Não é para você perder seu cargo, você vai perder a sua salvação. Não é por causa do cargo, é por causa da sua salvação, da vida eterna. Você tem, confessa. Não, não tem. Então fica tranquilo, se arrumar amante para Jesus, não vão arrumar para você. Falar que Jesus teve filhos com Maria Madalena, não vão falar de mim, de você. Se tem você, o que Jesus falou? A Bíblia diz que quando ele era injuriado, ele não injuriava. Então, quer dizer, ele não afrontava as pessoas, não. Fechando parênteses, só para você entender. Voltando para a nossa mensagem, para a nossa pregação, entenda? Aí ele ouviu falar, e pensou, Jesus, filho de Davi, muitos o repreendiam, cala que ele não está te ouvindo. Aí ele gritou mais, não, ninguém vai me calar não, hoje é o meu dia. Jesus parou, mandou chamá-lo. Marcos 10, 51, 52. 51, Jesus falando disse, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. 52, e Jesus disse, vai, a tua fé, isso. Então, quando você tem fé, ninguém vai calar você, é a tua fé, somente com teus olhos olharás. Quer dizer, você só vai olhar com seus olhos, você vai ver aquilo que Deus realmente fala. Aí teve o terceiro caso, você vê que são vários casos que eu coloquei na Bíblia. E esse que eu coloquei é Isaías 38. Por que eu estou lendo? Porque tem detalhes também aqui, essas revelações que Deus nos dá. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E eu falei esse entendimento que Deus deu. O quê? Se dependesse da fé do profeta, ele morreria. Ele disse, olha, foi Deus que mandou falar para você. Sua casa não está em ordem, você vai morrer. E ele poderia fazer o quê? Tá bom, vou botar minha casa e vou morrer. Não. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Tentou se justificar, não, parou e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias. Deus faz o sábio voltar atrás, até o profeta. Às vezes Deus colocou algo no seu coração, mas você muda até o coração de Deus. Mas Deus não muda, pastor Jair. Como é que Deus muda? Não, a sentença é dada por causa da palavra. Mas quando há o arrependimento, então é mudada aquela sentença. E a sentença aqui foi mudada. Vai e diz a Ezequias, ouvi a tua oração.
Não era a oração do profeta, era a oração dele. Então, se dependesse da fé do profeta, ele morreria. Missionário conta, uma vez uma senhora disse: missionário, eu tenho uma causa na justiça assim, assim, assim. Ele contou isso recentemente, disse que ouviu, e até pelo conhecimento que ele tem, jurídico, ele disse assim: isso aí não tem jeito, mas isso aí, né? Parou. Dia depois, tempos depois, a senhora disse: manda avisar para o missionário que eu ganhei aquela causa. Ele disse: dependendo da minha fé, ela não ganharia. Foi a fé dela. Então você tem que ter a sua fé, somente com teus olhos olharás. Aprenda a ouvir a Deus. Nós vamos agora para Lucas 19, que eu não dei hoje ainda aqui. Estou pulando a mulher serofenícia, senão não vai dar tempo de tudo. Que eu também falei da mulher serofenícia, que Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Aqui é o Zaqueu, que nós conhecemos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. Parar um pouquinho só para explicar, quem está seguindo a sequência, que eu estou em vários cultos, que eu pulei 2 casos agora para não repetir muito. Falei da mulher Sirofenícia, que Jesus disse: grande é a tua fé, porque os discípulos mandaram embora, Senhor. E o próprio Senhor disse: não é justo tirar o pão do filho e lançá-los ao cachorrinho. Mas quem tem fé tem uma certeza, tem uma convicção. E ela tinha certeza que em Jesus estava a liberdade da filha dela. E ela conseguiu. Jesus disse: grande é a tua fé. Porque ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas quem cai na mesa dos filhos. E no culto anterior eu falei dos 4 amigos que levaram o paralítico, colega deles, até Jesus. Chegando lá, eles viram a casa muito cheia. Não tinha como chegar até Jesus. Aí Marcos capítulo 2, que eles descobriram o telhado, fizeram um buraco e desceram. Jesus viu a fé deles. Essa é a mensagem. Então Jesus está olhando qual é a sua decisão com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz a fé. Você vai aceitar a fé ou vai rejeitar a fé? E tem gente que rejeita. Ele não rejeitou. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Qual é a novidade aqui, pastor Jaime? Que Deus não vê como vê o homem. Nós esquecemos que Jesus era Deus, estava aqui como homem, mas andava na plenitude do Espírito. Então tinha a visão do Espírito. Ele olhou não um homem em cima da árvore, ele viu um homem que procurava vê-lo, um homem que queria conhecê-lo, um homem que queria encontrá-lo. E nós, não está falando de um homem doente, está falando, Zaqueu era um homem doente? De um homem falido? De um homem com problema no lar? Uma esposa perturbada? Um filho perturbado? Não. O único motivo dele era querer conhecer Jesus. De quem ele tinha ouvido? Dos milagres, das maravilhas, e ele queria conhecê-lo. Ó, irmãozinho, nós temos que ter isso. Ele vai ver. E ele disse então para Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa, porque Jesus viu a fé daquele homem, Jesus, o desejo do coração dele, a vontade de conhecer Jesus. E ele conheceu porque Jesus nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Ele só queria ver Jesus, aquele que curava os enfermos, que expulsava os demônios, que libertava os oprimidos, que fazia maravilhas. Nunca ele poderia pensar que Jesus iria na casa dele. Ô, meu irmão, Jesus quer fazer coisas maiores contigo. Agora você tem que ver o coração, é a sua fé. Quando alguém falou: Senhor Zaqueu, esse Jesus é demais. Um paralítico andou, um cego enxergou, um surdo ouviu, um mudo falou, um morto ressuscitou. Foi nascendo nele, eu tenho que conhecê-lo. Repare, ele não foi lá porque estava doente, ele não foi lá porque estava desempregado, não, ele era um homem rico. Ele não foi lá porque tinha um problema familiar, era conhecer Jesus. Só que quando você se agrada, quer dizer, se agrada do Senhor, ele concede o desejo do seu coração. Zaqueu viu Jesus, mais do que isso, levou Jesus para casa. E diz assim: e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Com alegria receba a palavra de Deus. E diz: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Não ligue para os outros, não. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa,
porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a nossa lição é essa: Zaqueu queria conhecer o Senhor com os seus olhos. Zaqueu não queria só ouvir falar de Jesus, somos nós, irmão. Nós temos que nos esforçar, a nossa fé tem que crescer de uma tal maneira que nós vamos ver Jesus. Nós não podemos apenas ouvir dele. Pega a mensagem agora, pega essa revelação que Deus está dando. Quantas vezes você ouviu falar de Zaqueu? Quantas vezes você ouviu essa mensagem? Mas qual é o entendimento, quer dizer, a revelação que Deus está nos dando? Ele não queria apenas, entenda, ouvir de Jesus, ele queria ver. Nós estamos ouvindo, mas talvez não estamos vendo, irmão. Não entendi, pastor Jair. Não estamos vendo. Nós não conhecemos Jesus ainda como deveríamos de conhecê-lo. O pessoal na internet hoje faz uns videozinhos. O cidadão anda com uma roupa simples, humilde, né? Às vezes até um pouco bem desgastada mesmo, até meio sujo, um pouco uma concessionária. Eu falei que isso aconteceu na vida real. Não foi experimento social, não. Nem existia ainda a internet como hoje. Acho que era o começo da internet, se eu não me engano. Esse irmão da igreja, ele tem empreiteira, e ele falou: pastor, já aos sábados eu vou nas obras só para fazer vistoria, anotar algumas coisas e vou para casa. Geralmente obra tem barro, tem cimento, então ele usa calça jeans, esses tipos sapatênis, né? Assim, e geralmente quando ele voltava para casa estava cheio barro, cimento, ele entrou na concessionária. Não vou falar a marca, porque senão faço propaganda aí, o pessoal pode ficar chateado. É para comprar um carro novo que tinha, hoje está até fora de linha e tudo. Era um carro, não vou dizer o nome, a marca de um relógio. Né? Ele entrou para ver lá, o carrão, né? Olhou. Ele disse: pastor, eu estou olhando assim. O cidadão olhou para mim, o vendedor, disse assim: pozão, posso dar uma olhadinha no carro? Ah, senhor, lá atrás tem uns carros mais simples, que o senhor pode olhar. Ah, mas eu quero olhar essa aqui. Aí chegou um casal. O vendedor me deixou a ver navio, como diz o outro, e foi atender o casal. O casal estava muito bem vestido, né? Eu olhei assim e falei: mas o que é isso? Eu olhei o carro e gostei do carro. Procurei: quem é o gerente? Fulano de tal, eu vou levar esse carro. Aí ele disse: quem está vendendo o senhor? Não, se for para falar, para comprar, eu estava meio zangado, pastor. Se for para comprar com aquele homem, eu não vou comprar, então eu vou embora. Ele disse: não, vou vender, eu mesmo vou vender para o senhor. E vendeu o carro. E era um carro que custava um bom dinheiro. Mas que eu estou falando isso? Às vezes você olha a pessoa e não conhece a pessoa. Talvez nós não conhecemos Jesus ainda. Nós conhecemos muito pouco, porque nós ouvimos falar bem dele, ouvimos falar muito dele, ouvimos falar bastante, mas aqui eu não queria só ouvir, já que eu queria ver. Você tem que querer ver Jesus. Mas como é que eu vou ver? Com a sua fé. Com a sua fé você vai ver o Jesus que cura o enfermo, que tira, que faz o impossível se tornar. Como é que eu consigo? Você já ouviu bastante comigo, João 5,39. Ah, irmãozinho, a escritura é linda, você tem que entrar na palavra de Deus. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Vamos lá. E são elas que de mim testificam. Qualquer escritor secular, qualquer escritor cristão não consegue falar de Jesus, transmitir Jesus, mostrar Jesus para você como as escrituras. Veja Jesus nas escrituras, examine, conheça, entenda. Você ouve falar, mas entrando nas escrituras você vai ver, e vai ver ele no seu dia a dia. Então, voltando ao Salmo 91, o que ele falou no versículo 8? Somente com teus olhos olharás. Olhe com seus olhos, procure ter a sua fé, procure ver Jesus, se esforce para ver Jesus. Zaqueu não queria apenas ouvir falar, já tinha ouvido falar. Olha, eu queria que você tem que saber quem é. Um dia eu vou ver Jesus, um dia eu vou ter um encontro com ele. Eu pergunto: você já viu Jesus? Não, pastor, já nunca vi. Você já viu Jesus em ação na sua vida? Ele faz o impossível se tornar possível. Vamos entrar mais nas escrituras, vamos nos envolver mais, vamos habitar nos esconderijos do Altíssimo. Aí nós vamos ver o Jesus da Bíblia em ação. Amém? Pessoal, vamos voltar aqui agora então no Salmo 108. Será que está preparado? Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Às vezes nosso coração não está preparado. Por isso não cantamos, não salmodiamos, murmuramos, questionamos, xingamos, blasfemamos. Que é isso? Verdade? É o que você ouve.
Mensagem que eu estou dando para vocês, dei para os pastores. Por que você está murmurando? Não é por causa disso, por causa daquilo, não. Porque você não está no esconderijo do Altíssimo. Porque quando você está, você fala como Paulo. Posso todas as coisas naquele? Sei ter abundância e sei estar abatido. Entenda? Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas às vezes nosso coração não está preparado. E quando enfrentamos uma luta, murmuramos, questionamos. Como é que nós preparamos o nosso coração? Você já ouviu, nem vou sair daqui. É o Salmo 119, 11, já ouviu bastante. Ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não. É sobre isso que temos falando. Quer dizer, guarde a palavra no seu coração. Ouviu uma mensagem, ouviu uma pregação, guarda com você. Recapitulando, falei do Abraão. O sobrinho dele foi levado ao cativeiro, ao cativo. E ao cativeiro, né? Cativo, ao cativeiro. E quando a notícia chegou, o que ele fez? A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Olha o que diz. Diz assim, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, amou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aí eu peguei a informação na tradução contemporânea. Olha o que ela diz. Ouvindo, pois, Abraão, quando Abraão ouviu, né, que seu parente fora levado cativo, o que ele fez? Mandou convocar os 318 homens treinados. Quer dizer, está preparado para aquilo. Temos que treinar o nosso espírito para o dia da adversidade. Senão nós vamos murmurar. Eu falei do Jó, pessoal. Imagine o Jó. Jó perdeu seus filhos. Não é fácil perder um filho. Quem perdeu sabe. É uma dor tremenda. Entende? Eu não passei por a experiência, não pretendo passar, mas convivo com pessoas que perderam. E entenda aí, como pastor, a gente assiste a muita gente assim. Imagine, a mulher sabe que está, fala para o marido. Geralmente o marido é o primeiro a saber. Depois fala para os amigos, faz chá de revelação. É um menino, é uma menina. O papai fica todo mundo, beija a barriguinha da mamãe, cadê o neném de papai, não é? Dá beijinho. Daqui a pouco um sangramento, perdeu o bebê. Puxa, como é que eu vou ficar para a família agora? Quer dizer, botei na internet que eu estava grávida. Olha como é que ela fica. Há uma mãe que perdeu o bebê lá dentro. Teve pessoas que passaram, não uma, nem duas, nem três, passaram várias dessas experiências. Tem mulher que chega a ter o neném, mas depois não vinga. Eu lembro, a netinha de uma pastora, 1 aninho de idade, foi embora. Não, simplesmente não acordou. Às vezes é um pouquinho maior, às vezes já é adulto. Um amigo perdeu uma filha única de 27 anos. Que dor deve ser. Planejamento, puxa, eu fui devagar, tive uma filha só, mas vou ter uns 3 netos, não vai ter mais. Cada dor, Jó perdeu todos os filhos. Jó perdeu seus bens. Mas Jó, numa hora, o diabo queria ouvir. Preste atenção nesse detalhe do livro de Jó. Jó 1, versículos 21 e 22. Só esse detalhe que eu quero passar para você. Qual é esse detalhe, pastor Jaime? Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O diabo disse, mas também ele tem saúde, né? Você lembra do slogan da televisão? Saúde é o quê? Interessa, o outro não tem peça, né? Saúde vem, o resto a gente corre atrás, não é isso que fala? Não está errado, não, estou dizendo não. Estou criticando ninguém, não. E o diabo disse, mas ele tem saúde. Foca na saúde dele, então. Deus permitiu. Jó ficou doente do alto da cabeça à planta dos pés. Jó 2,9, reação de Jó. Então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pai de bobeira, Jó. Você vai morrer mesmo, amaldiçoa. Você viu que Deus não é bom contigo, não. Aí, versículo 10. Mas ele lhe disse, aqui que eu quero pegar. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Atenção para a nossa mensagem. Em tudo isso, Jó, não pecou Jó com os seus? É isso que Deus quer, o diabo quer. Que você peque com os seus lábios, que você blasfeme, que você xingue, que você murmure, porque isso não é bom. Lembra da canção do Fernandes? Deus não gosta de murmuração. Esse foi o pecado de Israel. Então isso eu vi até agora com vocês. No culto anterior eu entrei num assunto muito mais profundo, que eu dei recém, mas não dei esse caso, vou dar para vocês hoje. Provérbios 24, 17. A ver, não está preparado no nosso coração para isso aqui. O quê? Quando cair o teu inimigo, não te alegres,
nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Davi preparou o coração dele. Davi teve muitos inimigos. Ele chegou a dizer que muitos são os meus adversários. Salmo de número 3. Mas Davi teve um adversário que ele nunca pensaria que fosse inimigo dele, seu próprio filho. O próprio filho tomou o reino. Vamos para 2 Samuel, capítulo 15. Não, você não tem que passar por essa experiência. Mas não podemos esquecer que tem gente que já passou e tem gente que está passando. Segundo livro de Reis, capítulo 15, versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Quem era Absalão? Filho dele. Bem, um pouquinho da história. Davi, naquela época isso era permitido, não quer dizer que isso seria do agrado de Deus. Ele teve várias esposas e teve filhos com vários filhos com elas. E a Bíblia nos conta que ele teve um filho chamado Absalão, e ele tinha uma irmã da mesma mãe, do mesmo pai, chamada Tamar. E um irmão deles, que era só da parte do pai, chamado Amnon, se apaixonou pela Tamar. Mas, puxa, o pai não vai me dar de jeito nenhum. Aí um amigo dele, que era um parente próximo, aquele falador, né, chegou e disse: rapaz, finge que está doente, fala para o pai, diz assim: ô pai, pede a Tamar para vir cá me servir, que eu estou doente, estou com febre. E isso aconteceu. Chegou lá, nós conhecemos a história, ele forçou a menina, coitada, e a moça acabou, entenda bem, sendo mulher dele. Depois teve até nojo dela. É isso que o pecado faz. E ela foi humilhada. A notícia chegou a Absalão. Absalão esperava uma atitude de Davi. Davi não fez. Absalão então foi, planejou. Passou um tempo, ele foi e matou seu irmão. Aí ele fugiu para a terra do seu avô, parte de mãe, que não era de Israel. E ó, o avô encheu a cabeça dele. Quando ele voltou com um propósito. Parece que ele estava bem com o rei disse: eu só não quero olhar para a tua cara. Fica lá. É um erro muito grande. Você perdoa, mas deixa a pessoa longe. Não, perdoa, traz a pessoa de perto para recuperá-la. Ele deixou o Absalão longe, Absalão ficou longe. Absalão ficava na porta do palácio. O pessoal: tá, o que você veio fazer aqui? Olha, eu vim por causa disso. Eu não sou. Se eu tiver, o seu caso é bom, hein? Mas eu não sou o rei para te dar decisão. Se eu fosse, eu daria. E ele foi conquistando o coração do povo e conquistou. Aí ele deu um golpe no próprio pai. E o pai, o Davi, o que ele fez? Diz o versículo seguinte, diz assim, 16, li o capítulo 15, versículo 13, o 14. Diz, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fim da espada. Davi, para não prejudicar a cidade, preferiu fugir. Às vezes nós temos que tomar decisões que não são decisões que outros tomariam, mas nós temos que tomar decisão com Deus. Davi fugiu. A Davi ficou longe e tudo, mas aí a guerra continuou, porque a coisa era séria. A vontade do Absalão era acabar com o pai. Aí no capítulo 18, pula um pouquinho, versículo 32, o Absalão morreu na batalha. Ele foi correndo, montado num jumentinho, ele ficou preso num galho. Aí veio o soldado lá, que era o comandante, e matou o Absalão. Veja quando a notícia chega para o Davi, capítulo 18, versículo 32. Então disse o Senhor ao Cuxita: vai bem o jovem Absalão? E disse o Cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para mal. Ele entendeu, morreu Absalão. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho. Quem era esse filho? O inimigo dele. O filho pode ter se tornado inimigo, mas não se tornou ex-filho. Não tem essa categoria, irmão. Seu filho nunca vai ser ex-filho, ainda que ele tenha se tornado o inimigo seu. O seu pai nunca será seu ex-pai, ainda que se torne um inimigo seu. A sua mãe nunca será sua ex-mãe, ainda que se torne uma inimiga sua. E assim por diante. E às vezes nós temos que estar preparados, porque os inimigos do homem serão da própria casa. E às vezes não estamos preparados para isso. Porque existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, não existe ex-filha. E às vezes é um deles que podem se tornar inimigos. E se alguma coisa acontecer, nós não devemos nos alegrar.
Davi tinha preparado. Por isso que Deus disse: encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Prepare o seu coração. Para quê? Para nunca se alegrar com o tropeço de alguém, até do seu inimigo. Mas vamos que não seja o seu inimigo, entenda? Não seja o seu parente, não seja uma pessoa, entenda bem, ligada a você. Seja uma pessoa, vamos dizer, fora da sua casa. Como aí eu vou falar no outro culto, que não dá para falar tudo, que agora está bem avançado já. Nós vamos falar de Saul. Saul morreu, Jonas morreu. A notícia chegou para esse homem Davi. Não era o seu filho agora, foi antes disso. Entenda, Davi mostrou o que é um homem de Deus, o que é uma mulher de Deus, que não guarda no seu coração, entenda bem, vontade de ver o seu inimigo destruído. Quando Davi soube que Saul morreu, sabe o que ele fez? Rasgou as suas vestes, entrou no templo e orou e disse: Senhor, mataram o teu ungido e os incircuncisos filisteus estão fazendo festa. O que ele quis dizer para nós hoje? O que nós poderíamos dizer? Fulano morreu, o diabo está fazendo festa. Não se alegre com a morte de ninguém. Por quê? Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Preparado está o teu coração. Nós devemos nos preparar para tudo. Até vamos falar mais na frente. Vitórias, conquistas. Rapaz, hoje é pregador, que oração que você tem, hein? Oh, você ora forte, hein? Amigo, para de bobeira. Isso é a bondade e a misericórdia que estão me seguindo todos os dias da minha vida. Sempre. Rapaz, você apresenta muito bem o jornal, você tem uma voz, um vozeirão tremendo. Você diz: amigo, isso é a bondade e a misericórdia que estão me seguindo todos os dias da minha vida. Isso aconteceu com um corredor de Fórmula 1. Quando ele conheceu a Deus, que estava exaltado, ele disse: rapaz, isso é Deus que me capacitou, Deus que me deu condições de ser o que eu sou. Fica essa palavra hoje.